Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai começar a nossa semana de serial killers. E se você quer vários serial killers com suas histórias aterrorizantes, se inscreve aqui no canal, dá like, comenta, me segue nas redes sociais e vamos pro vídeo. Nosso primeiro caso vai ser sobre Theodore Robert Bundy, que nasceu dia 24 de novembro de 1946 em Vermont, nos Estados Unidos. Ele foi criado pelos seus pais, Samuel Cowell e Eleanor Powell, que na verdade ele descobriu depois que eram seus avós. E na verdade a sua irmã, Eleanor Lois Cowell, era sua mãe e não sua irmã. E o pai dele, ninguém nunca soube quem realmente era. Isso levantou várias teorias, inclusive que o avô dele na verdade era sim o pai dele, só que com a Lois. No início da década de 50, a Lois pegou o Ted e eles foram morar na Filadélfia. E lá, a Lois conheceu o Johnny Bundy, que adotou Ted como se realmente fosse o seu filho, batizou com o sobrenome que posteriormente todo mundo iria conhecer, mas não por um negócio legal. Ted se mostrou uma criança muito inteligente, ele ia muito bem na escola e isso ajudou ele a tomar a decisão de entrar na universidade e realmente conseguir. Só que na universidade as coisas não iam do jeito que ele queria, ele não gostava dos horários das aulas, da organização do cronograma, e por isso ele acabou se afastando da universidade. A sua vida no crime começou no ensino médio, com alguns roubos leves que foram investigados. Fora da universidade, ele se envolveu no mundo político. Ele tinha um cargo muito importante no Partido Republicano, em que ele ia para os debates, para as conversas pessoais dos partidos concorrentes, e lá ele disfarçado e ele descobria informações para o seu partido. E por isso ele era muito importante no Partido Republicano. A gente conheceu Stephanie Brooks, uma universitária muito bonita, bem de vida, bem sucedida, que estava com uma carreira muito boa e se apaixonou por ela. E a característica que ele mais marcou dela foi os cabelos repartidos no meio, cortados geralmente até o ombro. Ela era uma menina de porte médio, ela não era muito alta, ela era magra, e isso vocês já vão entender o porquê, é bem importante lembrar. Os dois ficaram juntos por um curto período de tempo, só que como a Stephanie era uma pessoa que tinha uma carreira, que estava bem direcionada, e o Ted não tinha tantas pretensões, ele estava morando em quartinhos locados, ele não tinha um emprego fixo, ele não estava na universidade, ela optou por terminar o relacionamento com o Ted e seguir a vida dela na Califórnia, onde os pais dela moravam. O Ted ficou completamente arrasado depois disso, ele preferiu fazer viagens para espairecer e em 1969 ele retornou para Washington para entrar na faculdade. Nessa época na universidade, o Ted conheceu Elizabeth Klepfer, que era uma funcionária de lá, que trabalhava lá, e ele começou a namorar com ela. Só que nesse mesmo tempo ele voltou com a Stephanie. E ele manteve esses dois relacionamentos ao mesmo tempo, só que por um período curto de tempo, que ele depois disso terminou com a Stephanie porque ele queria apenas magoar ela, por isso que ele voltou com ela. E com a Elizabeth, ele continuou o relacionamento e ele inclusive criou a filha dela como filha dele. E segundo ela, ele era um pai muito bom. Estima-se que o Ted começou a matar mulheres com 27 anos em 1974. O Ted invadiu o porão onde a Linda morava. Ela morava com mais meninas, então algumas ficavam na parte superior da casa e ela e mais uma ficavam na parte inferior da casa. E os crimes são extremamente bem relatados no livro, assim, com detalhes impressionantes. Então, se você tem condições de comprar esse livro, que eu vou ser bem sincera, não é tão barato assim, mas se você tem condições, compra, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então o Ted conseguiu invadir o porão da casa onde a Linda estava dormindo e ele espancou a cabeça dela. Depois disso, ele arrastou ela para outro local e acabou estuprando ela. E daí por diante, o Ted não reprimiu mais o seu desejo por matar. Ele deu o primeiro passo e ele nunca parou. Estima-se que o Ted matou entre 34 e 100 vítimas. E para não ficar muito suspeito essas vítimas, porque elas sempre seguiam o mesmo padrão e seria fácil identificar um serial killer se ele ficasse só num local, ele ia de cidade em cidade fazendo várias vítimas por vários locais. A polícia só conseguiu identificar essa série de assassinatos que eram muito semelhantes dela. Eram sempre universitários, com cabelo repartido no meio, que pesavam no máximo até 54 quilos, com altura no máximo até 1,55. Eles conseguiram perceber que tinha sim ligação dessas mortes a partir de Carol Darrond, que foi uma das vítimas do Ted, porque o Ted ele era muito bonito. Depois que ele deu o primeiro passo matando a Linda, ele
tomou uma coragem e tentou conquistar as mulheres apenas com a lábia e tudo mais, e funcionava. Elas se aproximavam desse homem que era muito bonito para elas, para conversar, para ajudar. Ele sempre pedia ajuda. Nos campos universitários, ele usava tipóias no braço, na perna, algum gesso, para mostrar que ele estava fragilizado, que ele precisava de alguma ajuda para levar alguma livros, caixas pro carro dele, e aí ele atacava as mulheres. Ele também atacava mulheres no lago, pedindo para elas ajudarem ele a levar o barco dele até o carro pra arrumar. Ele não tava conseguindo porque tava com o braço machucado, e aí ele atacava as mulheres. Então, esse meio que era a forma dele chamar as pessoas pra ele atacar. Carol Daront conseguiu fugir dele, ele atacou ela, ele tentou bater com o pé de cabra na cabeça dela, e ela conseguiu fugir, pediu ajuda para um outro carro que estava passando na hora, e por sorte eles atenderam ela, levaram ela para a polícia e ela contou como era o cara que tinha atacado ela, qual carro ele usava. E nessa mesma época, algumas pessoas encontraram na montanha um cemitério de ossos, principalmente crânios. E o modus operandi do Ted era sempre esse: ele atacava as mulheres com uma pancada na cabeça, principalmente pé de cabra, algemava. Isso foi uma das pistas que também ajudou ele, porque eles acharam no local uma chave de algema que depois foi usada, que encontraram no carro do Ted e deu certo. Mas vocês já vão entender porque isso meio que... E depois de algemar elas, ele asfixiava com uma meia calça, e ao mesmo tempo que ele estava tentando matar elas com uma meia calça, ele estuprava as vítimas. Depois que ele terminava o estupro, ele finalizava o estrangulamento. E enquanto ele vivia essa vida depravada, ele conseguia viver em sociedade de um modo tranquilo, vivendo com a Liz, que ele chama de Liz, a Elizabeth, e ele é bem visto por todos como um cara muito querido, muito bonito, que enfim chama a atenção por onde passa. Só que as mortes das mulheres continuaram acontecendo com esse mesmo padrão, e as testemunhas relatavam o mesmo biotipo do homem. Depois do incidente com a Carol, todos os caras que tinham um Volkswagen foram notificados e entraram para o sistema da polícia. Porém, foi só com denúncias, por causa da semelhança, por causa do carro, que o Ted Bundy foi realmente notificado, foi realmente botado uma visão maior para ele. E uma das pessoas que falou sobre ele foi a Anne, e ela achou que na verdade foi a denúncia dela, porque vários amigos deles da época lá do programa contra o suicídio brincaram com o Ted, que ele era muito parecido com o suspeito, e o Ted dava uma risada, dava uma desconversada, e era isso aí. Mas a Anne realmente achou importante comunicar à polícia e deu o nome. Porém, outra pessoa já tinha feito isso, e foi a Elizabeth, a mulher do Ted. Foi a partir dessa denúncia que o Ted realmente ficou assim em foco real, que a polícia começou a investigar ele. E a primeira vez que o Ted foi para um julgamento foi em 1979, por causa dos assassinatos e todos os crimes cometidos na universidade, na fraternidade Chiômica, ou Chiômica, Universidade Estadual da Flórida, onde em uma noite em que as meninas estavam em uma festa, e o Ted se aproveitou disso e assassinou duas meninas de uma forma brutal, que aqui no livro, assim, é muito detalhado. É muito detalhado. E o Ted estuprou, estrangulou, matou, espancou a cabeça. Ele, inclusive, estuprou uma delas com um objeto que tinha no quarto, muito pontiagudo, que rasgou o reto delas. Ele mordeu e arrancou o mamilo de uma delas. Ele também mordeu a nádega de uma delas 2 vezes. E isso foi uma pista extremamente importante no tribunal, por conta da arcada dentária dele. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo exclusivamente contando todo esse caso, eu posso fazer aqui. Eu não quero deixar o vídeo muito longo, que vai ser. Então, se vocês quiserem, é só me pedir que eu faça exclusivamente desse caso, porque ele vale muito a pena. Então, como eu falei, por conta disso, ele foi para julgamento, porque as características dele batiam muito. Enfim, ele foi para julgamento em 1979. Como ele cursou alguns períodos de direito, ele pediu para ser o próprio advogado, e nisso ele requeriu várias coisas, como por exemplo acesso à biblioteca, ações limitadas, e ele teve o sim. Então ele defendeu o próprio caso, ele defendeu o seu caso em todos os julgamentos que ele teve, e ele achava que ele era muito foda,
na verdade ele não é tão foda assim. E por conta disso, ele foi condenado em 1979 pelos assassinatos das meninas da fraternidade. E ele foi sentenciado à morte também nessa condenação. Segunda vez que ele foi sentenciado à morte, porque sim, não foi apenas uma vez, nem duas, mas sim 3 vezes. Foi em Orlando, em 1980, e o motivo foi por conta da morte de Kimberly. A terceira e última vez foi em 12 de fevereiro de 1980, na penitenciária de Hayford. Como eu falei antes, a questão das algemas, o Ted deixou muitas provas, porém não eram provas que realmente falavam que o Ted Bundy estava no local. Eram provas que, por exemplo, a chave de uma algema que encaixava, que poderia acontecer de qualquer forma. Ou, por exemplo, quando ele foi parado por um policial que pegou no Fusca dele uma mala cheia de meias calças, pé de cabra e tudo mais, notificou sim, tanto é que foi a primeira vez que ele foi assim pra delegacia depois de adulto. Isso aparece no filme, enfim, no livro aqui Gente, sério, leiam esse livro, é muito bem relatado. Então, assim, eles tinham várias questões. Por exemplo, o Ted estava nessa universidade, porém com um nome fictício, porque ele já tinha fugido da cadeia uma vez. E isso não aparece no filme, isso aparece no livro. Ele já tinha fugido, aí ele atacou as meninas e ele voltou. E que realmente indicou que o Ted era a pessoa procurada foi a arcada dentária, e ele tentou se opor contra isso, falar que não eram provas, porém sim, o júri aceitou, o juiz aceitou, e isso condenou ele à morte pela primeira vez. E depois ele teve mais 2 penas de morte, porque daí entenderam o padrão, entenderam como ele trabalhava, entenderam quem era Ted Bundy. E sempre entrevistas. No YouTube tem várias entrevistas dele, eu inclusive posso procurar alguma e deixar aqui embaixo. Ele se diz inocente do início ao fim. O julgamento dele foi o primeiro televisionado e a gente pode observar que ele tá no tribunal, não rindo, mas meio que, tipo assim, falando, cara, eu sou foda, eu vou sair dessa. E é isso. Ele tinha essa questão muito egoísta, então você pode ver como ele se porta no tribunal, nas condenações dele. E no dia 24 de janeiro de 1989, Theodore Robert Bundy enfrenta a cadeira elétrica, o que causa uma comoção geral. Foi uma festa do lado da penitenciária onde ele morreu. E foi uma mulher que puxou o gatilho lá da cadeira, o que foi uma ironia, uma vingança, por conta dele ter matado várias vítimas. Uma questão que eu acho muito importante salientar do livro: o Ted, ele era muito manipulador. Ele manipulava todo mundo. E aí não foi diferente. Eu senti, lendo o livro, que sim, ela contou a história dele, porém em vários momentos ela mesma se percebe que ela pode estar sendo manipulada, só que o leitor já percebeu isso há muito tempo, que sim, ela está sendo manipulada pelo Ted, que, segundo ela, aqui no livro eles não têm nenhum tipo de relacionamento, porém, para as pessoas da época, eles chamavam ela de namoradinha do Ted, e no filme foi relatado ela como namorada dele. Assim, namorada de engravidar. E lá no filme a gente percebe que ela foi totalmente manipulada. Totalmente. Então, o Ted era uma pessoa que sim, que manipulava. Inclusive, você lendo a história dele, que não foi nem ele que contou, você sente, às vezes, empatia com ele. É esse nível, entendeu? Eu me senti culpada por sentir empatia por ele em um momento. Mas, claro que ele é um monstro, que ele matou aproximadamente 100 vítimas, 34 que ele nunca admitiu, na verdade. 34 vítimas que foi relatada, mas pode chegar a esse número a 100. E uma coisa que eu quero ressaltar é, lendo, no filme não tem, mas lendo você percebe a diferença do Ted, dos crimes do Ted, depois que ele foge da cadeia na segunda vez. Porque ele foge uma vez, ele pula de uma janela, ele torce o pé, e aí ele torce o pé, isso é importante saber, porque daí fica debilitado, mas ele consegue fugir por cerca de 10 dias, e daí eles repreendem ele, e daí na segunda fuga, que ele foge pela luz da prisão, ele se transforma 30 mil vezes num monstro pior, porque sim, era pesado os crimes que ele cometia, porém depois dessa segunda fuga foram os crimes piores, que inclusive arrancar mamilo, morder, enfim, eu senti isso, eu fiquei muito chocada,
Porque no início eu tava, ok, é um livro pesadinho, porque realmente aconteceu, né? A gente tem que levar isso em conta. Mas depois que eu chego nessa parte que ele foge na segunda vez e realmente foge, entra numa universidade, tem outro nome e ataca as meninas da fraternidade, ali eu tive que parar, largar o livro, porque eu achava que eu ia vomitar. Então, se prepara se você quer ler. Esse foi o vídeo de hoje, nosso primeiro serial killer. Se inscreve no canal, porque essa semana vai ter 6 serial killers e um bônus. Me segue nas redes sociais.